Boa tarde, tudo bem? O grupo é constituído pelos alunos Bruno Sena, Jamile Marques, Lohane Ferreira e Matias Pitzer. Nós vamos apresentar um relato de caso sobre cirrose hepática induzida por mesalazina. Boa tarde, eu sou a Lohane. Eu vou começar falando um pouco sobre o relato de caso. GHPS, 24 anos, do sexo masculino, etilista social. Estava em acompanhamento ambulatorial desde dezembro de 2017, quando foi iniciado o tratamento com mesalazina oral 4 gramas por dia e corticoide, com boa resposta clínica. Em consulta de rotina em maio de 2018, enzimas hepáticas encontravam-se elevadas. Aspartato aminotransferase 675, gama-glutamiltransferase 125, fosfatase alcalina 185. Associado a isso, sumário de urina evidenciou bilirrubinúria e presença de urobilinogênio. Na ocasião, optou-se por observação clínica e monitorização hepática. Em julho de 2018, o paciente apresentava-se ictérico e nova revisão laboratorial evidenciou hepatograma ainda alterado, bilirrubina total 4,2, bilirrubina direta 2,1, bilirrubina indireta 2,1, razão normalizada internacional 1,09, FA 116, aspartato aminotransferase 537, ALT 500 e GGT 89. Suspeitou-se de lesão hepatocelular induzida pelo uso de mesalazina, tendo a mesma sido suspensa. O paciente evoluiu após suspensão da medicação com quadro de dor abdominal e diarreia aquosa sem sangue. Diante disso, retomou o uso de mesalazina 800 mg de 8 em 8 horas, sem orientação médica. Evoluiu ainda em julho de 2018 com hiporexia, prostração, náusea e adinamia. Em agosto de 2018, houve uma piora de icterícia, bem como o surgimento de colúria, acolia fecal e perda de peso, o que motivou a procura do atendimento médico no pronto atendimento, onde foi encaminhado e internado em enfermaria. A admissão apresentava-se emagrecido, ictérico, lúcido e orientado. Estável hemodinamicamente, eupneico em área ambiente, com abdômen doloroso à palpação em andar superior, sem sinais de peritonite. Revisão laboratorial evidenciou elevação de transaminases e hiperbilirrubinemia. A sorologia para hepatite A, anti-HVA, IgG e IgM estavam em níveis normais. Para hepatite B, anti-HBS apresentou valor positivo, porém o HBsAg valor negativo. A hepatite C apresentou valor anti-HCV negativo. Para HIV, o resultado gerou negativo. Para o vírus Epstein-Barr, IgG reagente IgM negativo. IgM para citomegalovírus, IgG reagente, IgM negativo. Para o herpes vírus, IgG reagente, IgM indeterminado. E o diagnóstico para a leishmaniose deu negativo, além de não reagentes. Além disso, a dosagem de alfa-1 antitripsina, ceruloplasmina, marcadores de doença reumatológica e autoimune, tais como o fator antinuclear, antimúsculo liso, anti-LKM, alfa-1 antitripsina, o P-ANCA e C-ANCA também não foram diagnosticados. Tais exames também não esclareceram o quadro apresentado pelo paciente. Como método de imagem, a princípio foi realizada uma ultrassonografia abdominal, que evidenciou um espessamento parietal circunferencial da vesícula biliar, sem sinais de colecistite aguda e listática. Diante de tais achados, optou-se por realizar colangiorressonância, que evidenciou um fígado com dimensões aumentadas, com presença de edema acompanhando os espaços periportais, sem alterações vasculares intra- e extrahepáticas, e ausência de dilatação de vias biliares intrahepáticas. Realizada a biópsia hepática em agosto de 2018, que evidenciou escassos espaços porta-alargados por fibrose, esboçando septos fibróticos que comunicam os tratos portais entre si com fibrose periveia centrolobular, além de moderado infiltrado inflamatório, congestão e edema. Notado também moderado infiltrado inflamatório intraparenquimatoso e
colestase intracelular moderada, podendo estar associada à injúria por medicamentos. O paciente recebeu alta hospitalar após estabilização do quadro e manteve segmento ambulatorial. O perfil hepático permaneceu alterado com elevação enzimática significativa, TGO de 693 e TGP de 500, e comprometimento funcional, RNI de 1,51. A nova USG abdominal, realizada 3 meses após a internação, apresentava achados ecográficos sugestivos de hepatopatia crônica fibrosante, mantido em corticoterapia para o controle da doença de Crohn em remissão clínica. Bom, meu nome é Matias, eu vou falar um pouco sobre a doença de Crohn. Então, a doença de Crohn ela é uma doença inflamatória que acomete o intestino, principalmente, ali próximo das regiões do trato do intestino delgado e do intestino grosso, e ela vai afetar principalmente a mucosa dessa região, aonde ela se comporta e se apresenta de maneira segmentada, ou seja, existem regiões do segmento do intestino que vão apresentar inflamação e outras regiões que não apresentam essa inflamação, que é caracteristicamente crônica. Pode passar, por favor. A doença de Crohn é uma doença multifatorial. Entre os 3 fatores mais importantes, temos os fatores genéticos, os fatores de risco e os fatores imunológicos. Os fatores imunológicos, descritos na literatura e mais aceitos, são aqueles que envolvem a ação de células citotóxicas que são ativadas por antígenos presentes em vírus ou bactérias que estão presentes no trato gastrointestinal. Os fatores de risco estão associados principalmente com a alimentação, o tabagismo, o uso de contraceptivos orais e a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais. A alimentação, nesse caso, está associada ao consumo excessivo de alimentos que apresentem teor de lipídios acentuado, e o tabagismo está relacionado principalmente com a ação da nicotina. Enquanto que os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, a associação o fator de risco está relacionado com o fato do mecanismo de ação ser um inibidor de COX. Já os fatores genéticos, temos como principais fatores as mutações gênicas, que existem algumas descritas para a doença de Crohn, e o histórico familiar. Porém, o histórico familiar ele não é um único fator para que se determine o surgimento da doença de Crohn ou não. A epidemiologia da doença de Crohn é descrita na literatura por casos raros, sendo considerada de baixa incidência. Ela pode ocorrer, não tem uma preferência por idade, pode ocorrer em qualquer idade, mas é comum, os relatos serem em adultos em idade jovem. A prevalência é um pouco maior em mulheres do que em homens. As mulheres apresentam 20% a 30% a mais, casos relatados, e é uma doença que ela é distribuída amplamente pelo globo, mas ela é mais relatada em países desenvolvidos. Estudos apontam que a doença de Crohn em países em desenvolvimento, como os países da América Latina, agora apresentam um aumento, mas isso se deve ao fato de que as técnicas de diagnóstico nessas localidades elas se ampliaram. Então, por isso que se vê essa crescente nos países da América Latina em desenvolvimento, enquanto que já é mais relatado em países desenvolvidos. Pode passar? Bom, dentre os sintomas, nós temos aqueles sintomas associados ao trato gastrointestinal, dor abdominal, diarreia, febre, a perda de peso e a desnutrição, sendo a diarreia, a perda de peso e a desnutrição associados com a falta de absorção de nutrientes, e também com o acometimento da mucosa intestinal. Chamamos atenção aqui para a perda de peso e para a desnutrição, porque esses fatores eles estão associados, também podem, na verdade, contribuir, por exemplo, para a imunossupressão. A diarreia está associada, justamente como eu mencionei, com a mucosa, e a febre é por se tratar de uma doença inflamatória crônica, que já faz parte do sistema de defesa do nosso organismo produzir febre.
A dor abdominal está associada com, principalmente, o acometimento de porções do intestino grosso, que vai desencadear essa dor intensa. Já o diagnóstico ele vai envolver avaliações clínicas. Essas avaliações elas têm por objetivo excluir outras possíveis doenças, né? Então é necessário fazer aí nesse caso o diagnóstico diferencial. A avaliação laboratorial vai envolver uma série de exames bioquímicos e a avaliação por imagem. Das complicações que podem estar presentes, nós temos a hemorragia, as hemorragias, as estenoses intestinais, aderências fibrosas, perfurações intestinais e entre outras complicações, sendo essas as mais comuns. Já as manifestações comuns são aquelas que são manifestações que são sintomáticas, né, características da doença de Crohn, mas são extraintestinais, ou seja, acometem outras regiões que não o intestino. Aquelas associadas, então, às articulações, aos olhos, à pele, as hepatobiliares, né, então a região do fígado, e também as alterações renais. Pode passar, por favor. O tratamento da doença de Crohn, ela tem por objetivo preservar a função intestinal, né, e também assegurar uma qualidade de vida aos seus portadores, visto que a doença de Crohn é uma doença crônica. Existem 3 braços para o tratamento, mas os mais comuns são o tratamento farmacológico e o não farmacológico associados. E o terceiro, que não está mencionado aqui no nosso slide, mas ele é o tratamento cirúrgico. Porém, o tratamento cirúrgico ele só é aplicado em condições onde o paciente apresenta alguma complicação. Dessa forma, primeiro realizado o tratamento farmacológico associado ao não farmacológico, para depois, em casos mais expressivos, realização de cirurgias. O tratamento não farmacológico, basicamente, está relacionado com os fatores de risco. Por isso, são, né, aplicados para os pacientes dietas onde se faz o controle de consumo de alimentos ricos em lipídios. Já os fármacos, o tratamento farmacológico associa ao uso de fármacos de aminosalicalatos, antibióticos, corticosteroides e imunomoduladores. Nesse caso aqui, nosso grupo destaca a mesalazina, que é o fármaco que está sendo descrito no nosso relato de caso. Agora a Jamile vai passar e vai falar um pouco mais sobre a mesalazina. Boa tarde, eu sou a Jamile e eu vou explicar qual foi o tratamento que foi utilizado. Eles utilizaram a mesalazina e o paciente iniciou o tratamento em dezembro de 2017, fazendo uso de 4 gramas por dia. Após exames em maio de 2019, ele apresentou as enzimas hepáticas elevadas. E em julho de 2018, ocorreu a primeira suspeita de lesão hepatocelular induzida pela droga. Sendo a droga suspensa, e no mesmo mês ele retornou com os sintomas da doença, então ele volta a se medicar sem orientação médica, fazendo uso de 800 mg de 8 em 8 horas. É uma dose inferior à anterior, que era de 2,4 por dia. Mas o quadro dele se agravou ainda em julho, e sabendo o histórico do paciente e que essa droga ela é indicada para outros fatores, ele volta a fazer uso desse medicamento. Passa para mim, por favor. Bom, o paciente tinha indicação para iniciar o uso desse medicamento, e ele é indicado para tratamentos agudos e de manutenção. A dosagem normalmente é de 4 gramas ao dia, mas em dosagens divididas, e ele seguia de forma correta isso. Porém, aqui ele utilizava a forma farmacêutica de comprimido, existem outras, mas ele utilizava essa, e essa droga ela pertence ao grupo farmacoterapêutico dos anti-inflamatórios intestinais. É denominado como ácido 5-aminosalicílico e é o componente ativo da sulfasalazina. Passa para mim, por favor. O mecanismo de ação ele não é totalmente elucidado, mas existem 2 mecanismos que são supostos. O primeiro é que a droga ela ativaria a forma gama dos receptores ativados por proliferadores de hiperoxissoma e inibição do fator kappa na mucosa intestinal.
E o segundo mecanismo é que ele seria capaz de inibir a quimiotaxia leucocitária, reduzindo a produção de citocinas e leucotrienos, eliminando radicais livres. Como a doença de Crohn ela nela ocorre o aumento da migração leucocitária, a produção anormal das citocinas e metabólitos e o aumento de radicais livres, qualquer um desses dois mecanismos propostos eles são aceitos. Passa para mim, por favor. Volta. Perdão. Mas a explicação para o acometimento hepático, né, na verdade, ela vai ser justificada pela biotransformação da droga, que vai ocorrer no fígado, sendo o fígado responsável por essa metabolização, acaba que ele vai produzir, então, um aumento da solubilidade dessas drogas, facilitando, então, a excreção. Então, metabólitos menos ativos da droga passam pela fase 1 e ocorre, então, a oxidação pela via do citocromo P450, gerando, então, um aumento da polaridade. Essa reação ela vai demandar de alta energia e comprometer a homeostase do cálcio. Passa para mim, por favor. E aqui são algumas reações adversas, existem muitas, mas eu coloquei aqui as mais importantes. As infrequentemente relatadas, menos de 1% dos pacientes relatam elas, são as gastrointestinais, então ocorre agravamento da colite, a ulcerativa, anorexia e o aumento da fosfatase alcalina. E as muito raras, que ocorre um aumento da enzima hepática, como as transaminases, parâmetros de colesterase, e como a fosfatase alcalina, gama-glutaamiltransferase e a bilirrubina. Hepatotoxicidade também relatada e descoloração na urina. Existem ainda algumas ressalvas sobre a droga para paciente com função hepática e renal, que ela vai prejudicar esses pacientes, então é indicado o monitoramento da função hepática deles. E alguns outros estudos relatam que, embora alguns pacientes tenham uma lesão hepática após o uso do medicamento, ainda não foi completamente interligada a relação da droga com esses efeitos adversos. Boa tarde, eu sou a Lohane. Vou falar um pouco da classificação das doenças hepáticas. Na doença elas podem ser classificadas como hepatocelular ou colestáticas. Na hepatocelular, ocorre um problema nos hepatócitos, gerando inflamação e necrose como característica do dano celular. As causas mais comuns são hepatite viral e doença hepática alcoólica. Já nas doenças colestáticas, se destaca problemas nos ductos biliares, geralmente por obstrução. E as causas mais comuns são colelitíase, cirrose biliar primária e doenças induzidas por fármacos. Em relação ao mecanismo de toxicidade dessas doenças, pode ser previsível ou intrínseca e idiosincrásica, não previsível. A maior parte das lesões hepáticas produzidas por drogas são pelo mecanismo idiosincrásico. E agora o Bruno vai falar um pouco sobre a aspartato aminotransferase. Boa tarde, eu sou o Bruno e eu queria introduzir um pouco sobre as transaminases. Bem, a aspartato aminotransferase, ou AST, também denominada transaminase glutâmico oxalacética, ou TGO, ela tem a função de transferência de grupos amina durante a catálise enzimática. Trata-se de uma enzima que é presente intracelularmente em diversos tecidos, como no citoplasma e mitocôndrias de hepatócitos, eritrócitos, cardiomiócitos, entre outros. Então, ela é um marcador inespecífico para hepatopatias. Mas altas concentrações plasmáticas dessa transaminase geram um indicativo de lesão hepática. Então, a gente vai investigar as causas e origens associando com outros marcadores hepáticos, como a seguir nós veremos para a ALT. Existe uma relação entre a AST e a ALT, que nós conseguimos fazer um diagnóstico diferencial frente a hepatopatias. Pode ressaltar também que a AST existe uma ausência de método laboratorial para identificar sua origem, visto que ela está presente em diversos tecidos. Geralmente, um dos métodos empregados, quando possíveis, é o uso de anticorpos ante a isoforma específica dessa enzima, mas neste caso da ST não é possível. Porém, como dito, altas concentrações plasmáticas indicam lesão hepática. Aqui estão os valores de referências para a ST. Para homens adultos, o limite superior normal é até de 37 unidades por litro. Para mulheres, esse valor é de 31 unidades por litro. Como dito, altas concentrações plasmáticas ocasionadas pelo efluxo dessa enzima intracelular para o plasma
devido à lise de hepatócitos, nós podemos pegar este marcador e associar com outros marcadores, como no caso é o ALT ou o TGP. Bem, aqui é um pouco da cronologia da identificação dos níveis de AST. Trata-se de um teste bioquímico de lesão hepatocelular. Então, a AST e a ALT são marcadores de lesão hepatocelular. Em dezembro de 2017, no início do tratamento com mesalazina, não teve nenhuma identificação do seu nível plasmático, porém, em maio de 2018, a AST constava 675 unidades por litro. Em julho, 537. Após isso, houve uma suspensão da mesalazina. Em agosto, uma nova medição, um novo exame, onde a AST constou 140 unidades por litro. Após isso, houve a reintrodução do uso de mesalazina e uma revisão pré-alta médica, onde a AST constou 693 unidades por litro. Vale ressaltar que houve uma suspensão da mesalazina e os níveis de AST reduziram. Isso é um indicativo direto de que a mesalazina estava gerando lise dos hepatócitos. Desse modo, como houve a suspensão, a taxa de lise dos hepatócitos diminuiu, então o extravio dessa enzima para o plasma também reduziu. Então, seus níveis quantitativos reduziram em agosto de 2018. E com a reintrodução da mesalazina após agosto, a taxa de lise aumentou por ação da mesalazina e os níveis de AST plasmáticos aumentaram na revisão pré-alta médica. Outra classe de transaminases é a alanina-aminotransferase, ALT, também denominada de transaminase glutâmico pirúvica, ou TGP, e ela também tem a função de transferência de grupo amina durante reação enzimática. Só que ela é um marcador específico de hepatopatia, porque ela é encontrada especificamente no citoplasma dos hepatócitos. Então, ela é um marcador hepático com maior sensibilidade diagnóstica. Quando nós encontramos elevação dos seus níveis plasmáticos, isso indica uma especificidade de lesão hepática. Então, a associação de um marcador não específico com um marcador específico nos diz muito sobre o quadro clínico do paciente. Os valores de referência por limite superior normal para as mulheres, de ALT, até 31 unidades por litro, e para homens, até 41 unidades por litro. Bem, aqui é a cronologia do teste bioquímico de lesão hepatocelular da ALT. Em maio de 2018 não houve informação, porém, em julho de 2018, a ALT constava 500 unidades por litro. Após a suspensão da mesalazina, em agosto de 2018, ela continuou nessa faixa, em 510 unidades por litro. Após isso, houve a reintrodução e um exame bioquímico na revisão pré-alta médica, também mantendo constantes os valores entre 500 e 510 unidades por litro. Neste caso, vale ressaltar que a suspensão e reintrodução da mesalazina não alterou muito os níveis de ALT, porque ainda se mantiveram, os níveis de ALT, os níveis de mesalazina e seus metabólitos ainda se mantiveram constantes no organismo, desequilibrando a homeostase de cálcio, que continuou promovendo a lise dos hepatócitos e o efluxo dessa enzima transaminase para o plasma. Então, a concentração dela continuou constante. Aqui é a relação diagnóstica de AST e ALT. Na hepatopatia, a alteração dos níveis de ambos os marcadores, proporcionalmente. Então, isso nos diz sobre um mecanismo de estratificação desse marcador hepático, ou seja, o aumento da concentração plasmática desses marcadores é proporcional à lise dos hepatócitos. Bem, só que a gente consegue ter duas vertentes para encontrar o quadro clínico. Quando ocorre maior elevação de ALT em proporção a AST, nós podemos desconfiar de hepatites crônicas. Porém, neste caso, houve também alta elevação de AST, então o quadro de hepatite crônica pode ser descartado. Quando a elevação é em maior proporção de AST, podemos indicar hepatite alcoólica. Porém, aqui houve também alta elevação de AST e ALT, e os níveis plasmáticos estavam muito acima de 300 unidades por litro. No caso da hepatite alcoólica, ambos os níveis dessas transaminases devem estar abaixo de 300 unidades por litro. Então, descartamos o quadro de hepatite alcoólica. Aqui é a relação diagnóstica entre ambas as transaminases. Como há impossibilidade de diferenciar as isoformas das transaminases, no caso da não específica, que é a AST, com o uso de anticorpos, para a gente tentar evidenciar a sua origem, nós fazemos essa relação entre ambas as transaminases para sugerir a etiologia da doença. Então, a elevação aguda de ambos os marcadores, como neste caso, indica lesão hepática induzida por drogas, ou LHID.
devido à lise dos hepatócitos causados pelo uso de mesalazina. E aqui é um quadro, uma metodologia diagnóstica, usando a relação diagnóstica de ambas as transaminases. Então, o aumento de AST e ALT identificado, nós usamos 3 critérios. Se esse aumento estiver maior do que 3 vezes o valor de limite superior normal, o paciente está sintomático e outros marcadores hepáticos também alterados, que neste caso do paciente confirmou esses 3 critérios, nós fazemos uma segunda confirmação com outros testes. Investigar o uso de medicamentos, neste caso era o uso da mesalazina, fazer a sorologia para hepatite, foi feito para hepatite A, B e C, porém, na hepatite B, o anti-HBS deu positivo. Como método de confirmação, mensuramos o HBS-AG, que deu negativo. Então, descartamos a hepatite B. E também fazemos a medição de autoanticorpos, o fator antinuclear, ou FAN, o anti-LKM1, o antimúsculo liso, e também exames de imagem para avaliar a morfologia hepática, que evidenciou alterações morfológicas por ultrassonografia abdominal e colangiorressonância. Caso os 3 critérios anteriores não estivessem confirmados, esperamos e refazemos os exames em 3 meses posteriores. Em relação à enzima gama-glutamiltransferase, ela é encontrada em grande quantidade no fígado, mas ela pode ser encontrada também em outros órgãos. O exame para avaliar a enzima GGT tem por finalidade analisar o funcionamento do fígado, identificando possíveis alterações hepáticas. Quanto maior o valor referente a GGT, maior o grau da inflamação. Porém, somente com a avaliação dessa enzima não é possível estabelecer um diagnóstico. É necessária a análise de outras enzimas hepáticas juntamente, que foi o feito no relato. A elevação conjunta com a fosfatase alcalina indica presença de colestase dentro do fígado e pode ser pelo uso de medicamentos, doença dos ductos biliares, tumores, entre outros motivos. Visto isso, analisamos que em maio de 2018, os valores de GGT do paciente eram de 125 unidades por litro, sendo o valor de referência para homens entre 12 e 73 unidades por litro. Em julho de 2018, houve uma redução para 89 unidades por litro, mas ainda estava acima dos valores de referência. Com isso, junto com a análise de outras enzimas e sintomas, teve suspeita de lesão hepatocelular induzida pelo uso da mesalazina. E então o medicamento foi suspendido. Em agosto, voltou para o atendimento com outros sintomas e as enzimas ainda alteradas. Porém, sobre a GGT não se obteve mais dados. O exame para dosagem de fosfatase alcalina, ocorre de forma quantitativa. A atividade da enzima ela é quantificada no soro ou no plasma. Essa enzima ela é encontrada na borda das células que se unem para formar os canais biliares, que são tubos que drenam a bile do fígado para o intestino. Em um exame feito em 2017, a fosfatase alcalina do paciente estava a 180 unidades por litro. Porém, a faixa normal encontrada em diferentes laboratórios varia, mas até no máximo 150 unidades por litro. Então, em qualquer forma, estaria elevada. A elevação dessa fosfatase alcalina, ela ocorre no relato de caso junto com outras enzimas, que também se encontram elevadas. Portanto, causas hepáticas são consideradas, pois caso contrário, deveriam ser consideradas causas não hepáticas, e aí seria necessário dosar as isoformas para saber a sua origem. Mas, como essa família de enzimas ela não é encontrada apenas no fígado, essa dosagem é necessária. Ela também é encontrada em ossos, intestinos e outros lugares. O aumento da enzima hepática é mais evidente na obstrução biliar. Então, ocorre o acúmulo de sais biliares pela obstrução e solubilizam a enzima, e a obstrução ela vai promover uma regurgitação até o sangue, passando entre as células hepáticas e gerando um aumento da concentração plasmática da fosfatase alcalina, sendo esse quadro de colestelase. Bom, agora eu comentarei um pouco sobre as alterações de bilirrubina encontradas no paciente. Em maio de 2018, a bilirrubina desse paciente apresentou, não houve dados relacionados a ele quando ele chegou ao quando ele chegou ao hospital, porém, optou-se por fazer apenas a monitorização. Posteriormente,
em julho de 2018, a bilirrubina total desse paciente foi de 4,2, a bilirrubina direta foi de 2,1 e a bilirrubina indireta foi de 2,1. Bem acima dos valores de referência, que aqui no caso estamos trazendo para vocês, do laboratório Behring. Já meses depois, um pouco depois na revisão, a bilirrubina total dele subiu para 3,9, a bilirrubina direta para 6,2 e a bilirrubina indireta para 7,7. Isso, então, caracteriza-se como uma hiperbilirrubinemia, o que vai de encontro com o aspecto característico do aumento de bilirrubina no organismo, que é a icterícia. Esse achado é importante para a caracterização da função hepática e também de lesão hepática, porque a bilirrubina é um produto catabólico do grupo M, das hemoglobinas, e que é metabolizado no fígado. Logo, se a bilirrubina encontra-se em valores fora dos recomendados ou de referência, pode-se associar isso a lesões hepáticas. A bilirrubina direta é aquela que passa pelo processo de metabolização no fígado, é aquela que não passa pelo processo ainda, né, não foi metabolizada pelo fígado, e por isso pode ser chamada também de bilirrubina não conjugada. Já a bilirrubina, bilirrubina indireta é aquela que está presente no plasma, associada à albumina. Pode passar, por favor. Aqui temos um pequeno esquema para mostrar o metabolismo da bilirrubina, onde ela é oriunda a partir das hemácias, né, e chega no plasma na forma de bilirrubina livre, através, né, de reações que acontecem no sistema retículo endotelial. Ao chegar no fígado, então, a bilirrubina indireta ou livre, ela é associada, né, e conjugada, formando a bilirrubina conjugada, que vai ser transferida através, né, da bile para o intestino, onde passa por ações bacterianas para a formação de pigmentos que vão estar sendo encontrados nas fezes ou na urina. No caso do nosso paciente, observou-se, né, o aumento dos níveis de bilirrubina, consequentemente, houve um escurecimento da urina, né, caracterizado que é a colúria, e um escurecimento também das fezes, que é a acolia fecal. As alterações, né, hepáticas, elas podem causar, então, essa redução na conjugação da bilirrubina indireta, e, consequentemente, isso está associado à deficiência, aumento de bilirrubina. Já quando a gente fala da bilirrubina direta, muito provavelmente isso está associado ao fato, né, que foi descrito posteriormente em exames de imagem e também na biópsia, a questão da obstrução, né, do impedimento ali da eliminação da bile. Pode passar, por favor. Uma coisa que eu gostaria de mencionar antes de começar a falar sobre a reação normatizada internacional é que, nesse caso do aumento da bilirrubina, está associada à função hepática, porque nós temos aumento também de outras enzimas hepáticas. Isso, então, permite que a gente elimine o aumento da bilirrubina no organismo por ações hemolíticas. Aqui, irei comentar um pouco sobre a razão normatizada internacional. Basicamente, realiza-se esse teste junto, né, com testes de protrombina, né, para se evidenciar ou se mensurar o tempo de coagulação, visto que o fígado é um órgão que produz, né, que sintetiza alguns dos fatores de coagulação. Logo, se ele estiver funcionando de forma adequada, é possível mensurar esse tempo, e se estiver dentro dos valores de referência, a função hepática está adequada. Porém, se esses valores forem abaixo dos valores preconizados, né, haverá, então, pode-se afirmar que há um comprometimento, né, das funções hepáticas. No caso do nosso paciente,
A razão normatizada internacional apresentada no início, quando ele foi atendido no hospital, foi de 1,09. Posteriormente, no momento da sua alta, a razão normatizada internacional foi de 1,51, e os valores bem acima dos valores de referência, que é 0,9 a 1. Portanto, pode-se dizer que o paciente apresentou, por fazer uso de lesões, por fazer uso de mesalazina, apresentou disfunções hepáticas, visto que os seus valores de RNI e de bilirrubina estavam acima dos valores preconizados de referência. Agora a Jamile vai comentar um pouco sobre outros exemplos de exames realizados. Bom, outros métodos foram utilizados para auxiliar no diagnóstico, né? E alguns dos fatores, como a elevação da aminotransferase e da fosfatase alcalina, também é indicado que se façam esses exames para ter certeza do diagnóstico. Esses métodos eles vão auxiliar muito no diagnóstico e é utilizado também como problemas para cirrose, que consegue identificar alterações de textura, presença de um tecido cicatricial ou depósitos de gordura. A ultrassonografia abdominal foi feita em agosto de 2019 e ela evidenciou o espessamento parietal da vesícula biliar e sem sinais de colecistite aguda litiásica. E outros exames, então, foram realizados por conta disso, que fizeram uma ultrassonografia 3 meses após a internação, e depois uma colangiorressonância. Esse exame de colangiorressonância, ele faz uso de imagens onde a água se destaca, sendo possível, então, avaliar o sistema biliar, evidenciando, então, o tamanho do fígado, as dimensões mais aumentadas do fígado e a ausência da dilatação de vias biliares intrahepáticas, sendo esses exames muito importantes para auxiliar no diagnóstico. Agora a Lola vai falar um pouco sobre a biópsia. A biópsia hepática, ela pode ser útil no diagnóstico da hepatite alcoólica aguda e nos casos agudos onde o diagnóstico permanece obscuro, mesmo com a investigação clínica e laboratorial, como é o caso do relato. Ela é útil na avaliação da gravidade e do estágio da lesão hepática, auxilia no prognóstico e na monitorização da resposta ao tratamento. No paciente em questão, foi realizada a biópsia em agosto de 2018, que evidenciou escassos espaços porta-alargados por fibrose, esboçando septos fibróticos que comunicam os tratos portais entre si com fibrose periveia centrolobular, além de moderado infiltrado inflamatório, congestão e edema. Notado também moderado infiltrado inflamatório e colestase intracelular moderada, podendo estar associada à injúria por medicamento. Pode passar. Em relação à lesão hepática induzida por drogas, ela apresenta 3 etapas. Na etapa 1, é caracterizada pela fadiga celular com sofrimento da mitocôndria e reações imunológicas específicas. Na etapa 2, que é a principal, há o sofrimento importante. Este é o momento em que aparece o MPT, ou transição na permeabilidade mitocondrial. E, finalmente, a etapa 3 é caracterizada pela apoptose ou necrose, a depender da intensidade do acúmulo de radicais livres no hepatócito. Na etapa 1, o metabólito mais tóxico da droga causa fadiga direta da célula, afetando a função mitocondrial e gerando cascata de resposta imunológica. Essa fase depende de isoenzimas, como a P450. Essas, juntamente com outras, são responsáveis pela oxidação e geração de metabólitos com potencial de toxicidade. Nesse caso, o paciente teve a lesão, a cirrose, que fez com que o fígado produzisse um tecido de cicatrização no lugar das células saudáveis que morrem. Afetam a função do fígado e podem evoluir para a falência completa do órgão. Pode passar. Bem, concluindo, a resultante desse quadro clínico, então, mediante a anamnese clínica e a associação com exames bioquímicos e os exames de imagem,
né, conclui-se que o quadro clínico do paciente trata-se de uma cirrose hepática secundária ao uso de mesalazina por lesão hepática induzida por drogas, que é o LHID. Vale ressaltar, né, que este LHID ele tem baixa incidência, ele gera dados clínicos variados e é de difícil diagnóstico. Então, pacientes com injúria hepática de etiologia inicialmente não definida, é necessário fazer um diagnóstico diferencial frente à LHID, que nada mais é do que todos os métodos e exames bioquímicos que narramos aqui neste trabalho, aliado também aos exames de imagem. E aqui estão as nossas referências bibliográficas.